Você já sentiu, mesmo sem entender, que dentro de você existe uma força que ninguém mais parece carregar? Uma energia tão intensa que pode curar, mas também destruir se não for controlada? Se você se identificou com isso, talvez carregue Escorpião na alma, o signo mais incompreendido, temido e ao mesmo tempo admirado do zodíaco. Carl Jung, pai da psicologia analítica, acreditava que Escorpião não é apenas um signo, mas um portal arquetípico, uma passagem viva entre vida, morte e renascimento. Para ele, entender Escorpião era decifrar um dos mistérios mais profundos do inconsciente humano. É por isso que hoje eu quero te convidar para mergulhar nesse abismo sagrado, onde mora o lado mais sombrio e poderoso de Escorpião, um território onde a maioria teme entrar, mas onde quem ousa sair, renasce muito mais forte. Antes de continuar, já escreve aqui nos comentários: você é de Escorpião ou conhece alguém desse signo? Quero saber quem está pronto para olhar de frente para sua própria sombra. E, se ainda não é inscrito, aperte o botão agora mesmo, porque este canal é para quem quer ir além de previsões rasas. O que vou te contar não está nos horóscopos de internet, nem em frases bonitas de redes sociais. Aqui, vamos fundo, até onde a luz não chega, mas a verdade mora. Então, respire fundo, solte o medo por um instante e abra seu peito para entender por que Escorpião é tão magnético, tão destrutivo e, ao mesmo tempo, um curador silencioso. Você já se perguntou por que esse signo provoca medo até em quem o ama? Por que quem nasce sob Escorpião carrega uma presença tão forte que parece despir a alma de quem cruza seu caminho? Jung dizia que isso não é coincidência, é destino. E hoje, você vai entender por quê. Está preparado para mergulhar onde poucos têm coragem de ir? Carl Jung dizia que todo símbolo carrega uma força viva. No caso de Escorpião, esse símbolo é o próprio veneno que mata, mas também é a cura que regenera. É assim que funciona a energia escorpiana. Tudo o que toca é levado até o limite, seja o amor, a dor ou a transformação. Talvez você já tenha notado que Escorpião raramente vive algo pela metade. Se ama, mergulha até o fundo. Se odeia, corta até a raiz. Não existe meio termo. E é exatamente aí que mora o poder que Jung via como sagrado, mas também perigoso, se inconsciente. Você já percebeu como quem é de Escorpião carrega no olhar uma intensidade que poucos conseguem sustentar? Não é apenas um olhar bonito ou sedutor. É um olhar que lê a verdade que os outros escondem. Jung chamava isso de percepção arquetípica, uma abertura natural para enxergar o que está por trás da máscara social. E isso, para Escorpião, é um dom, mas também uma sentença. Quantas vezes você, escorpiano, quis acreditar numa mentira só para ser feliz, mas seu instinto não deixou? Quantas vezes foi chamado de desconfiado ou controlador, quando na verdade apenas sentiu o cheiro da traição antes de ela acontecer? Comente aqui se isso faz sentido para você. Jung acreditava que esse radar emocional faz parte da missão do arquétipo. Nada do que é falso sobrevive perto de Escorpião. Mas esse dom também cobra um preço. Viver em alerta constante, sempre pronto para lutar ou fugir. É por isso que muitos escorpianos têm dificuldade em relaxar de verdade. Dormem com um olho aberto, mesmo quando juram que confiam. E isso, com o tempo, vira exaustão. Jung dizia: tudo o que reprimimos se transforma em sombra, e tudo o que se torna sombra quer ser visto. Escorpião é mestre em enxergar a sombra dos outros, mas será que enxerga a própria? Já parou para pensar que, ao controlar tudo ao redor, você foge de encarar o caos dentro de si? O verdadeiro poder de Escorpião não é destruir o outro, mas ter coragem de se destruir por dentro, queimando tudo o que é mentira para renascer do zero, puro, verdadeiro, inquebrável. Essa é a fênix que mora dentro de você. Você tem coragem de deixá-la queimar tudo o que não serve mais? Responda nos comentários. O que dentro de você precisa morrer para que o seu eu mais autêntico nasça? Você já percebeu como Escorpião carrega dentro de si uma memória que parece mais antiga do que a própria vida? Jung acreditava que cada signo é um portal para um arquétipo do inconsciente coletivo, e Escorpião é o portal da transformação inevitável. Ele não apenas vive mudanças, ele é a mudança encarnada.
Mas existe um detalhe que quase ninguém entende. Escorpião não muda como quem troca de roupa, mas como quem arranca a pele para crescer outra, mais forte, mais fiel à essência. É por isso que quem tem escorpião forte no mapa raramente suporta viver em mentira por muito tempo. Mesmo que minta para si mesmo, cedo ou tarde a verdade explode e destrói tudo que não era sólido. Quantas vezes você já viu sua vida virar pó só para ter que reconstruir tudo do zero? Talvez tenha reclamado, chorado, gritado ao universo. Por que isso só acontece comigo? E Jung responderia: porque sua alma não tolera nada que seja superficial. Escorpião encarna a lei arquetípica da morte e do renascimento. Não importa quantas vezes caia, sempre volta, mais intenso do que antes. É por isso que muitos chamam Escorpião de signo do karma. Ele não foge das dívidas emocionais. Paga até o último centavo, mesmo que custe noites sem dormir, relações partidas ou recomeços dolorosos. Mas veja bem, cada queda, para Escorpião, é laboratório de poder. É nas cinzas que ele entende quem é de verdade. Jung afirmava que o self, o núcleo da nossa essência, só se revela quando as máscaras caem. E Escorpião, por mais que tema ser ferido, é aquele que arranca a própria máscara primeiro, se necessário. Por isso, quem convive com Escorpião sabe. Ele não suporta meias verdades, promessas rasas ou relações mornas. Ou é profundo, ou não é nada. Você se identifica? Já destruiu algo que amava porque não suportava a mentira que crescia por baixo? Comente aqui. O que você teve coragem de acabar, mesmo sabendo que ia doer? Essa coragem faz de Escorpião um dos arquétipos mais respeitados por Jung. O símbolo de que morrer não é fim, mas convite para nascer maior. Carl Jung dizia que Escorpião é como um espelho polido que reflete não apenas o que é visível, mas também o que está escondido nas camadas mais sombrias da psique humana. Por isso, estar perto de um escorpiano é como ter que encarar a própria verdade, nua, crua e muitas vezes desconfortável. Talvez seja por isso que algumas pessoas se afastam de Escorpião sem saber explicar por quê. Não é medo da pessoa em si, mas medo de ver o que está enterrado dentro de si mesmo, revelado no olhar de quem carrega esse arquétipo. E você, escorpiano, já percebeu quantas vezes as pessoas confessam segredos que nunca contariam a mais ninguém? Jung chamava isso de magnetismo arquetípico, uma força invisível que atrai confissões, lágrimas, e muitas vezes, projeta nos escorpianos tudo aquilo que os outros não querem encarar. O problema é que, se não tiver consciência disso, Escorpião acaba absorvendo dores que não são suas, carregando pesos emocionais que não deveria. Quantas vezes você já se sentiu sobrecarregado por dramas alheios? Já desejou desligar esse radar para não sentir tudo tão profundamente? Comente se isso acontece com você. Jung ensinava que o segredo para não ser engolido pela sombra dos outros é criar fronteiras internas. Escorpião precisa aprender a escolher o que deixa entrar, principalmente, o que deixa ficar. Essa limpeza emocional constante é o que transforma o veneno em remédio. Sem isso, a alma intoxica, o corpo adoece e o magnetismo vira armadilha. O lado sombrio se fortalece e pode se manifestar como possessividade, ciúme doentio, manipulação silenciosa. Mas quando o escorpião entende que seu poder não é dominar os outros, mas dominar a si mesmo, então se torna um verdadeiro curador arquetípico. Alguém que transita entre a dor e a cura, entre a morte simbólica e o renascimento verdadeiro. Você sente que já carrega esse poder, mas às vezes o usa contra si mesmo? Então pare agora e reflita. O que você precisa soltar para transformar esse poder em luz? Responda nos comentários e inspire outros escorpianos a fazer o mesmo. Porque aqui, cada palavra sua pode ser o início da cura de alguém. Enquanto muitos signos buscam estabilidade e repetição, Escorpião parece existir para desafiar a permanência. Carl Jung dizia que, em Escorpião, mora o arquétipo do destruidor que reconstrói, um aspecto psíquico essencial para a evolução da alma. Ele destrói não por crueldade, mas porque sabe que tudo que é falso precisa morrer para o verdadeiro florescer. É por isso que tantas vezes você, escorpiano, atrai crises, rupturas e mudanças radicais. Não é azar.
É sua energia inconsciente criando cenários para que você não se acomode em situações mortas por dentro. Já percebeu que, mesmo quando tenta manter tudo sob controle, algo acontece e obriga você a mudar tudo? Jung explicaria isso como um chamado do self. Quando o ego tenta segurar, o inconsciente age para libertar. E em Escorpião isso é inevitável. Por isso, muitos que convivem com Escorpião sentem medo da força silenciosa que ele carrega. É uma força que não se explica em palavras, mas se sente no ar, uma presença que desmonta fachadas e obriga quem está por perto a mostrar a verdade. Talvez por isso as relações com Escorpião sejam tão intensas, passionais e às vezes, até destrutivas. Ele quer profundidade, e se não encontra, provoca terremotos emocionais até conseguir. Você já fez isso? Já provocou brigas só para arrancar uma resposta verdadeira? Comente se reconhece esse padrão em você. Jung diria que a cura está em entender que a destruição não precisa ser externa. Escorpião amadurecido aprende a provocar revoluções dentro de si antes de explodir tudo lá fora. Assim, em vez de ferir quem ama, renova o próprio mundo interno e ressurge mais inteiro. Essa é a diferença entre o Escorpião inconsciente, que destrói tudo para ter razão, e o Escorpião desperto, que transforma tudo para ter paz. Pense agora, qual parte da sua vida está implorando por uma transformação silenciosa, mas profunda? O que está pedindo para ser enterrado para que uma nova versão de você renasça mais forte? Escreva nos comentários e ajude outros escorpianos a entenderem que, para quem carrega esse arquétipo, perder não é fim, é a senha para recomeçar maior. Existe algo que poucos percebem. Por trás do lado destrutivo de Escorpião mora uma das almas mais leais, protetoras e comprometidas do zodíaco. Carl Jung dizia que a lealdade de Escorpião é quase mística, porque ele entende instintivamente que confiança é algo sagrado. Para Escorpião, trair ou ser traído não é apenas uma questão moral, é uma ferida arquetípica. Quando confia, Escorpião se entrega de corpo e alma, sem reservas, sem máscaras. Mas se essa confiança é quebrada, a dor é tão grande que se torna veneno, que pode ser dirigido para fora ou para dentro. Você, escorpiano, já perdoou alguém que te feriu profundamente? Ou prefere cortar pela raiz tudo que traz sua confiança? Comente aqui. Você é do tipo que tenta reconstruir ou prefere enterrar de vez? Jung dizia que dentro de Escorpião vive o alquimista emocional, aquele que transforma mágoas em força, mas para isso precisa primeiro encarar a dor de frente. Negar a ferida só a faz crescer na escuridão. Por isso, é tão importante que Escorpião tenha momentos de solidão e silêncio para entender o que sente de verdade. No ruído do mundo, suas emoções se confundem com as dos outros, mas na quietude, sua alma fala alto. Quantas vezes você já percebeu que, depois de se afastar de tudo e de todos, renasceu mais forte? Isso não é fraqueza, é sua natureza se recalibrando. Jung acreditava que Escorpião é um curador oculto, mas que antes de curar o outro, precisa curar a si mesmo. Essa jornada não é linear. É feita de idas e vindas, de perdas e reconstruções. E tudo bem. Escorpião não nasceu para viver na superfície. Seu lugar é no fundo do oceano psíquico, onde ninguém mais tem coragem de mergulhar. É lá que encontra tesouros que depois oferece ao mundo, às vezes em forma de palavras, às vezes em forma de presença. Você já percebeu que mesmo em silêncio você muda a energia de um ambiente? Jung chamava isso de magnetismo transformador. Quem carrega Escorpião forte no mapa é um portal vivo de transmutação. Pense, o que em você hoje pode ser oferecido ao mundo como cura? Que parte sua é bálsamo para quem está ferido? Escreva nos comentários e inspire outros a usarem sua sombra como medicina. Carl Jung afirmava que algumas pessoas carregam dentro de si uma energia tão densa e arquetípica que, mesmo sem abrir a boca, alteram o ambiente. Escorpião é assim, uma presença viva que obriga tudo ao redor a se revelar como é de verdade. Você já notou que, muitas vezes, quem está perto de você acaba confessando segredos que guardou por anos? Já reparou como sua presença desmonta máscaras, desmascara mentiras e faz o outro encarar a própria sombra? Isso não é por acaso, é o magnetismo escorpiano operando silenciosamente.
Jung chamava isso de catalisador do inconsciente coletivo. Escorpião ativa verdades que estavam sufocadas. Por isso, muitos o temem. Por isso, muitos o amam. É um amor misturado com medo, porque quem ousa amar Escorpião sabe que nada fica superficial. Ou é tudo, ou é nada. E essa intensidade, quando inconsciente, pode virar arma. Manipulação emocional, jogos de poder, dramas desnecessários. Mas quando Escorpião se conhece, entende que seu real poder não está em controlar o outro, mas em ser um espelho vivo, aquele que mostra ao outro quem ele realmente é. Você já percebeu que, muitas vezes, quem se afasta de você não foge de você, mas do que viu de si mesmo no seu olhar? Já sofreu por ser abandonado, quando na verdade só revelou o que o outro não queria admitir. Comente se já viveu isso. Jung ensinava que o verdadeiro mestre é aquele que ensina sem impor, guia sem dominar, transforma sem ferir. Escorpião desperto é isso. Não precisa mais usar a sombra para ferir, mas sim para curar. Ele se torna alquimista de almas, facilitador de processos profundos. Essa é uma das maiores missões espirituais de quem carrega Escorpião forte no mapa. Ser canal de transformação, não de destruição. Mas para isso precisa primeiro se reconciliar com a própria dor. Precisa perdoar a si mesmo por tudo o que precisou quebrar para chegar até aqui. E você, escorpiano, já se perdoou por ter sido tempestade na vida de quem não estava preparado para tanta verdade? Já se permitiu ser o porto seguro, sem medo de ser vulnerável? Pense nisso e comente. Quem é você quando não está tentando se proteger? Esse é o verdadeiro escorpião desperto. Para Jung, o maior paradoxo de Escorpião é que ele nasce carregando dentro de si o poder de se autodestruir, mas também a chave para se regenerar como ninguém. Essa fênix interna não é apenas uma metáfora bonita, é um processo psíquico real. Escorpião carrega cicatrizes que não mostra a ninguém, feridas que a maioria nem suportaria tocar. E ainda assim, dentro desse mesmo peito, pulsa uma força que grita: eu aguento, eu renasço, eu vou além. É por isso que Jung dizia que Escorpião é o alquimista do zodíaco. Transforma dor em força, medo em coragem, perda em liberdade. Você já sentiu que, por mais que tudo desmorone, algo em você permanece em pé? Esse é o seu self, o núcleo inabalável que nem as piores tempestades conseguem arrancar. Mas existe um detalhe: essa força não se ativa na calmaria, mas no caos. Por isso, Escorpião, inconscientemente, cria crises para se lembrar de quem é. É um ciclo: estabilidade entedia, conflito desperta. Mas Jung ensinava que o caminho da individuação é aprender a não precisar mais do caos para evoluir. É descobrir que a maior revolução é interna e pode acontecer em silêncio. Você, escorpiano, já percebeu que sua mente cria cenários de drama quando tudo está calmo demais? Já sentiu medo de ser feliz porque, no fundo, espera que algo ruim aconteça para provar sua força? Comente aqui. Você confia na paz ou desconfia dela? Reconhecer isso é um passo enorme para não mais sabotar o presente. Porque quando o escorpião entende que pode renascer sem se ferir, ele vira mestre de si mesmo. E esse domínio pessoal transborda para o coletivo. Jung via Escorpião como um curador oculto da psique coletiva. Alguém que, ao se curar, inspira os outros a também encarar suas próprias sombras. Um escorpião desperto transforma famílias, amizades, equipes, não pelo que fala, mas pelo que vibra. Ele é a prova viva de que é possível carregar cicatrizes, e ainda assim, ser luz na escuridão de quem cruza seu caminho. Você sente que já é essa luz, mesmo carregando suas sombras? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser o começo de cura para alguém que hoje ainda não entende o próprio poder. Quando Carl Jung falava sobre Escorpião, ele não via apenas um signo com traços intensos, mas um símbolo vivo de um processo que todos nós precisamos aprender. Integrar luz e sombra até não haver mais divisão dentro de si. Para Jung, Escorpião carrega dentro do peito a chama mais difícil de domar. O próprio inconsciente bruto, onde moram medos, traumas e desejos que muitas vezes envergonham até quem o sente. Mas, paradoxalmente, é também quem tem mais coragem de olhar para essa escuridão sem desviar o olhar.
Você, escorpiano, sabe disso. Enquanto outros fogem da dor, você a encara. Enquanto muitos escondem segredos, você os revela. Mesmo que doa, mesmo que cause terremotos ao redor. É por isso que sua presença transforma. Jung dizia: ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E quem, se não escorpião, poderia carregar essa missão de forma tão visceral? Mas existe um ponto que poucos entendem. A luz de escorpião não brilha para ser vista, mas para iluminar becos escuros onde outras almas se perdem. Muitas vezes, você mesmo não percebe que já foi farol para alguém que estava à beira do abismo. Quantas vezes você salvou uma vida com um conselho duro, mas necessário? Quantas vezes sustentou um segredo que teria destruído alguém, só para poupar mais dor? Você, escorpiano, faz isso em silêncio, sem medalhas, sem aplausos. Mas Jung dizia que é assim que o arquétipo se realiza, servindo a algo maior que o próprio ego. Esse é o lado mais poderoso de Escorpião. Não a vingança, não o controle, mas a entrega. Entregar-se para a missão de ser ponte entre o caos e a cura. E isso não é pouca coisa. É preciso coragem para ser fênix num mundo que teme incêndios. É preciso força para renascer tantas vezes que até quem assiste cansa. Mas você não. Por isso, pergunto: quantas versões suas já morreram para que o você de hoje existisse? Quantos medos você já queimou na fogueira da própria alma para ser quem é? Comente aqui. O que você precisou deixar para trás para chegar até aqui? Sua resposta pode ser farol para quem hoje acha que não vai aguentar. Jung diria que cada morte simbólica sua limpa o inconsciente coletivo, porque cada sombra que você ilumina em si abre caminho para outros não terem medo de olhar para a própria dor. E essa talvez seja a maior herança de Escorpião para o mundo. Mostrar que ninguém precisa ter medo de morrer por dentro. Porque do outro lado sempre espera uma versão mais autêntica, mais livre, mais forte. Agora que chegamos juntos até aqui, talvez você entenda porque Jung via Escorpião não como um signo comum, mas como um mistério vivo. Dentro de cada escorpiano habita um poder tão grande que muitas vezes nem ele mesmo acredita ser digno de carregá-lo. É por isso que, ao longo da vida, Escorpião tropeça, cai, se sabota, destrói o que ama. Tudo isso inconscientemente, porque teme a própria grandeza. Mas a verdade, como Jung ensinava, é que a luz mais pura nasce da escuridão mais densa. Se você é de Escorpião, entenda. O mundo não precisa que você esconda sua intensidade para caber em espaços apertados. O mundo precisa que você aceite ser tempestade quando for preciso, mas também saiba ser a calmaria depois da destruição. Precisa que você seja quem desenterra verdades dolorosas, mas também quem segura a mão de quem não teria coragem de olhar para isso sozinho. Você é o confessor, o xamã, o guardião de segredos que ninguém mais teria força para guardar. E também é quem paga o preço de sentir tudo tão profundamente. Quantas vezes você quis ser mais leve, mais normal, como dizem, mas a leveza comum nunca te satisfez, não é? Porque, no fundo, você sabe que nasceu para mergulhar onde outros afundariam. Carl Jung dizia que individuar-se é tornar-se quem se é, sem medo do julgamento. Para Escorpião, isso significa aceitar a própria natureza intensa, transformadora, regeneradora. Significa parar de pedir desculpas por ser profundo demais, ciumento demais, verdadeiro demais. Significa entender que essa profundidade não é um fardo, é sua medicina para o mundo. Se você abraçar quem realmente é, ninguém poderá usar sua intensidade contra você. Ela será sua coroa, não sua prisão. Então, respire fundo agora. Sinta seu peito. Imagine toda a dor que você já sobreviveu se transformando em asas de fênix, prontas para te levar ainda mais longe. Você não precisa mais destruir tudo para renascer. Pode renascer em paz, sem guerra, sem medo. Você é Escorpião, e isso, por si só, já te faz um milagre ambulante. Agora, quero saber: qual parte deste mergulho profundo tocou mais sua alma? Comente aqui embaixo. Sua partilha pode salvar alguém que, neste momento, precisa de coragem para enfrentar a própria sombra. E se esta jornada fez sentido para você, inscreva-se agora neste canal,
porque aqui não falamos de horóscopos rasos, mas de verdades que a alma reconhece. Curta este vídeo, envie para aquele escorpião que precisa lembrar quem ele é de verdade e continue comigo, porque sua fênix ainda vai voar muito mais alto do que você imagina.